Clara fechou a porta de casa com um leve suspiro, sentindo o peso da rotina em seus ombros. O dia no escritório fora mais cansativo do que o normal, e tudo o que ela queria era tomar um banho quente e descansar. Mas algo na atmosfera da sala de estar a fez parar. Marcos estava sentado à mesa de jantar, os braços cruzados e a testa franzida, como se estivesse esperando por ela há horas. Ela hesitou, sentindo um frio repentino no estômago. Aquilo não era normal. Geralmente, quando ela chegava, ele estava jogado no sofá, assistindo alguma coisa na TV ou já deitado no quarto. Algo estava errado. Precisamos conversar, disse Marcos, a voz baixa, sem qualquer traço de carinho ou familiaridade. Clara largou a bolsa sobre a cadeira, com o coração acelerado, esperando o pior, mas sem saber exatamente o que era. Seu olhar encontrou o dele, frio e distante, e naquele instante, ela soube que algo havia mudado para sempre. O que foi? Perguntou, tentando manter a voz firme, apesar da sensação de que o chão começava a sumir sob seus pés. Marcos desviou o olhar por um segundo, como se estivesse tentando organizar as palavras. Então, de repente, ele simplesmente disse: Eu te traí. Aquelas 3 palavras perfuraram o ar como facas. Clara piscou, como se não tivesse entendido direito. O silêncio entre eles parecia se alongar, mas tudo o que ela conseguia pensar era que aquilo não poderia ser verdade. Não ele. Não depois de tudo o que haviam construído juntos. O quê? Foi a única palavra que saiu de seus lábios secos. Eu te traí, repetiu ele dessa vez com mais firmeza. Mas Marcos fez uma pausa, esfregando a testa como se a culpa fosse dela por ele ter que dizer aquilo. Mas não foi totalmente minha culpa. Ela ficou imóvel. As palavras dele flutuavam ao redor dela, mas não faziam sentido. Como ele podia? A culpa é sua também, continuou Marcos. Você se afastou. Tem sido fria, distante. Eu tentei, Clara, mas você me deixou de lado. Eu precisava de alguém, e você não estava lá. Clara sentiu o chão desaparecer completamente debaixo de seus pés. Ele a estava culpando? Tentando justificar o erro dele com falhas dela? A raiva começou a borbulhar no fundo de sua alma, mas estava abafada por uma dor que ainda não tinha forma. Ela abriu a boca para responder, mas não encontrou palavras. Tudo parecia errado, deslocado. Sem mais uma palavra, ela se virou e foi para o quarto, a cabeça a mil, o coração estilhaçado. Nos dias que se seguiram, Clara mal conseguia funcionar. O peso da traição parecia envolvê-la como uma névoa densa, tornando cada pensamento confuso e cada ação mecânica. Ela acordava, ia trabalhar, voltava para casa, mas era como se estivesse em piloto automático. O silêncio entre ela e Marcos preenchia cada canto da casa, sufocante. Eles não falaram mais sobre o que aconteceu naquela noite. Mas a ausência de palavras era ainda mais dolorosa do que qualquer discussão poderia ser. Marcos parecia não se importar. Ele continuava com sua rotina como se nada tivesse acontecido, o que a deixava ainda mais transtornada. Como ele conseguia agir assim? Clara sentia um buraco crescer dentro de si, um abismo que ela não sabia como preencher. As palavras dele ecoavam em sua mente sem parar. A culpa é sua também. Ela começou a questionar cada detalhe do relacionamento. Será que ele tinha razão? Eu realmente estava distante? Poderia ter evitado isso? Essas perguntas a assombravam, e a culpa, que inicialmente parecia absurda, começou a se infiltrar sorrateiramente em seus pensamentos. Às vezes ela se pegava tentando entender o que poderia ter feito de errado, onde havia falhado, mas não conseguia encontrar respostas. No trabalho, Clara continuava a desempenhar suas tarefas, mas estava dispersa. Lúcia, sua melhor amiga e colega de longa data, notou o comportamento estranho e tentou puxar conversa várias vezes. No entanto, Clara não conseguia dizer nada. Como explicar algo tão doloroso? Como admitir que seu marido não apenas a traiu, mas também a fez sentir que era sua culpa? À noite, o silêncio em casa era ainda mais brutal. Eles agora dormiam em quartos separados, uma decisão tácita que nenhum dos dois mencionou. Clara ficava na cama, os olhos abertos na escuridão, relembrando os últimos anos de casamento. Será que ela tinha realmente deixado Marcos de lado? Ela estava tão cansada com o trabalho, com as preocupações diárias. Será que tinha falhado como esposa? O silêncio entre eles agora não era apenas a ausência de som. Era cheio de recriminações, arrependimentos e perguntas não ditas. Clara sabia que não poderia carregar esse peso sozinha por muito mais tempo. Depois de quase uma semana de silêncio e noites insones, ela decidiu que precisava falar com alguém. A única pessoa que poderia entender sua dor era Lúcia. Mesmo sem contar nada, sua amiga já havia notado que algo estava errado. Então talvez agora fosse o momento de se abrir. No fim da tarde, depois de mais um dia exaustivo no trabalho, Clara e Lúcia se sentaram em um café próximo ao escritório. Clara observava o movimento das ruas pela janela, enquanto suas mãos tremiam levemente ao redor da xícara de café que mal havia tocado. Lúcia, sempre direta, finalmente rompeu o silêncio. O que está acontecendo? Você está tão diferente, Clara.
Isso tem a ver com Marcos? Clara olhou para a amiga, e por um instante, tudo que ela vinha segurando dentro de si transbordou. As palavras saíram quase de forma automática e ela contou tudo: a traição, a frieza de Marcos, a culpa que ele havia jogado sobre ela como um fardo insuportável. Lúcia ficou incrédula. Ele te traiu e ainda te culpou? Perguntou, a voz carregada de indignação. Como ele ousa colocar a culpa em você, Clara? Isso é uma manipulação nojenta. Clara desviou o olhar, sentindo uma mistura de vergonha e confusão. Eu não sei. Talvez ele tenha razão. Eu realmente me afastei nos últimos tempos, estive muito ocupada com o trabalho, cansada. Lúcia segurou o braço de Clara, os olhos fixos nos dela. Não, Clara. Não cai nessa. Ele está manipulando você. Pessoas como ele fazem isso para evitar assumir a responsabilidade. O problema não é você. Ele é o único responsável pelas escolhas que fez. As palavras de Lúcia ecoaram na mente de Clara, mas não foi fácil aceitá-las. A confusão ainda reinava. Ela sabia que algo estava errado, mas anos de convivência com Marcos a fizeram duvidar de si mesma. Será que eu realmente fui tão ausente? Será que poderia ter evitado isso? No fundo, Clara começava a perceber que aquela não era a primeira vez que Marcos a fazia sentir-se insuficiente. Ao longo dos anos, ele sempre colocava sobre ela o peso de suas frustrações. Mas admitir que aquilo era um padrão, e não uma situação isolada, era doloroso demais. Lúcia, percebendo a angústia da amiga, disse em tom mais suave: eu sei que é difícil, mas você precisa parar de se culpar por algo que não é culpa sua. Clara assentiu lentamente, mas as dúvidas ainda pairavam. No fundo, ela sabia que precisaria de tempo para realmente acreditar que a traição de Marcos não era sua culpa. E pior, que ele estava usando isso para continuar controlando-a. Os dias no trabalho começaram a se arrastar de forma diferente após a conversa com Lúcia. Clara ainda se sentia vulnerável, como se estivesse atravessando uma tempestade interna. Mas algo começou a mudar lentamente. Foi então que Paulo entrou em sua vida, quase sem que ela percebesse. Paulo era um novo colega do departamento, alguém com quem Clara nunca havia tido muito contato antes. Ele era simpático, mas discreto. Era o tipo de pessoa que estava sempre disponível para ajudar, mas nunca invadia o espaço de ninguém. Certa tarde, enquanto Clara revisava documentos em sua mesa, ele passou por ali e notou sua expressão cansada. Tá tudo bem, Clara? Ele perguntou, com um tom gentil que a pegou de surpresa. A voz dele parecia calma, diferente do turbilhão de emoções que ela vivia em casa. Clara hesitou por um segundo, quase dizendo que estava tudo bem. No entanto, algo em Paulo transmitia confiança. Não era um invasor em seus problemas, apenas alguém que estava ali, disposto a ouvir, sem pressões. Ela sorriu, mas foi um sorriso fraco. Só, um pouco de cansaço, respondeu, tentando não demonstrar toda a tempestade que havia dentro dela. Paulo se apoiou levemente na mesa, como se estivesse apenas esperando o tempo certo para continuar. Eu sei como é. Esses dias parecem nunca terminar, não é? Disse ele com um meio sorriso. Se precisar de ajuda com algo, é só avisar. As palavras de Paulo não eram intrusivas, mas de alguma forma, Clara se sentiu acolhida. Não era como se ele estivesse tentando solucionar seus problemas ou julgar o que estava passando. Era simplesmente alguém oferecendo gentileza. E naquele momento, isso significava muito para ela. Com o passar dos dias, os dois começaram a conversar mais. Não era nada profundo, apenas pequenas trocas diárias no escritório. Paulo falava sobre trivialidades, coisas leves que quebravam o peso emocional que Clara carregava. De alguma forma, essas interações eram como uma respiração fresca em meio ao sufocamento que ela sentia com Marcos. Paulo não sabia nada sobre o que estava acontecendo em sua vida, e talvez isso fosse o que mais a atraía nas conversas. Ele a tratava com respeito e consideração, sem as expectativas ou cobranças que ela enfrentava em casa. Havia algo genuíno na maneira como ele se interessava por como ela estava, e essa simplicidade começou a despertar em Clara uma sensação há muito adormecida, a de que ela merecia mais. No entanto, junto com esse sentimento, veio a culpa. Clara se pegava pensando em Paulo em momentos que não deveria. Era um pensamento puramente emocional, de alguém que queria fugir da dor. Mas ela se perguntava se estar próxima de Paulo, mesmo de forma inocente, significava trair o casamento emocionalmente. Ela não queria se envolver em mais complicações. Não queria magoar ninguém, mesmo que ela mesma estivesse sendo ferida. A presença de Paulo, mesmo silenciosa, trouxe algo novo para Clara. A ideia de que talvez, apenas talvez, ela merecesse ser tratada com gentileza e respeito. Em casa, as coisas não melhoraram. O silêncio entre Clara e Marcos, antes pesado e denso, agora parecia cortante. Clara, que começava a sentir um pouco de alívio ao perceber que havia gentileza e respeito em outras pessoas, como Paulo, encontrava-se cada vez mais desconfortável com o comportamento de Marcos. Naquela noite, Clara se esforçava para ler um livro na sala, tentando distrair sua mente.
Marcos, que estava sentado no sofá oposto, de repente quebrou o silêncio, como se as palavras estivessem fermentando dentro dele. Eu ainda não entendo por que você está tão distante, disse ele, a voz carregada de exasperação. Eu já disse o que aconteceu, expliquei meus motivos, mas você continua fria. Clara sentiu o corpo enrijecer. A raiva se misturava à dor, e ela se preparou para o que sabia que viria. Ele fazia isso desde o início da crise, tentava inverter a situação, colocando sobre ela o fardo da responsabilidade por tudo o que deu errado. Marcos continuava. Eu me sinto tão sozinho nesse casamento, Clara. Eu só fiz o que fiz porque você me afastou. A voz dele estava mais alta agora, cheia de recriminações. Eu tentei te amar, tentei fazer o nosso casamento funcionar, mas você não me deu abertura. E agora está me punindo. Ela fechou o livro com força, o som ecoando pela sala. Clara o encarou, tentando manter a calma, mas sua voz saiu trêmula. Você está me culpando por você ter me traído? Perguntou, mal acreditando que depois de tudo, ele ainda insistia na mesma narrativa. Marcos suspirou, como se estivesse cansado de ter que explicar algo óbvio. Eu não estou dizendo que você é a única culpada, mas você também tem sua parte nisso. As coisas estavam ruins entre nós há meses, e você sabe disso. Clara ficou em silêncio. Já havia ouvido isso tantas vezes que as palavras dele quase não a atingiam mais. Mas ao mesmo tempo, algo começava a se revoltar dentro dela. Ela sabia, no fundo, que aquilo era uma manipulação. Marcos estava transformando sua traição em uma falha dela, tentando fazê-la sentir-se responsável por algo que não era sua culpa. Por muitos anos, Clara aceitou as queixas dele como verdade. Sempre que havia um problema, de alguma forma, Marcos conseguia fazer com que ela se sentisse responsável por não ter sido boa o suficiente. E por um tempo, ela acreditou nisso. Mas agora, com as palavras de Lúcia ainda frescas em sua mente, e as interações com Paulo trazendo à tona uma nova perspectiva, Clara começava a perceber a extensão da manipulação de Marcos. Ela o amava, ou pelo menos amou, mas amar não significava aceitar ser culpada por algo que ela não fez. Ela respirou fundo, tentando manter a compostura. Eu não vou mais aceitar isso, Marcos. Você está tentando me culpar por algo que foi uma escolha sua. Eu não sou responsável pelas suas ações. Ele a encarou, visivelmente surpreso com a firmeza em sua voz. Clara nunca havia falado assim antes. Havia sempre uma tentativa de apaziguar, de entender o lado dele, mas agora ela estava diferente. E pela primeira vez, Marcos parecia não saber o que dizer. Ela se levantou e saiu da sala sem esperar uma resposta. O coração batia acelerado, e ela sabia que aquilo não era o fim da discussão. Mas, pela primeira vez, Clara sentiu uma faísca de força que há muito estava adormecida. Ela não seria mais controlada pelas palavras de Marcos. Após o confronto com Marcos, Clara se sentiu como se estivesse despertando de um longo pesadelo. A sensação de não pertencer mais àquela realidade, que a havia sufocado por tanto tempo, a impulsionava a agir de maneira diferente. Ela sabia que, para realmente encontrar paz, precisaria reconectar-se consigo mesma. Naquela manhã de sábado, Clara decidiu fazer algo que não fazia há anos. Saiu de casa para uma caminhada sem rumo. Vestiu uma roupa simples, amarrou o cabelo em um coque e pegou o caminho do parque, próximo ao apartamento. O ar fresco e a leve brisa mexendo nas árvores traziam uma sensação de liberdade que ela havia esquecido. Enquanto caminhava, Clara refletia sobre o quanto havia se perdido nos últimos anos. Como ela deixou de ser a mulher confiante e independente que sempre foi, para se tornar alguém tão subjugada pela opinião e pelos desejos de Marcos. Era doloroso admitir que, aos poucos, ela havia abandonado partes de si mesma para tentar salvar um relacionamento que, no fim, só a machucava. Ela encontrou um banco vazio próximo ao lago e se sentou, observando as águas tranquilas. O silêncio ali era diferente do que experimentava em casa. Era um silêncio de paz, não de opressão. Clara pegou o celular e, sem saber exatamente porquê, mandou uma mensagem para Lúcia. Estou fora de casa, caminhando. Preciso redescobrir quem eu sou. O simples ato de compartilhar aquilo com a amiga a fez sentir-se menos sozinha. Ela sabia que Lúcia estaria lá para apoiá-la, assim como sempre esteve. Nos últimos dias, Clara percebeu o quanto subestimou o poder das amizades femininas, das pessoas que realmente estavam ao seu lado, e o quanto havia se isolado em função de Marcos. Mais tarde, ao passar por uma livraria, Clara entrou por impulso. Havia algo reconfortante no cheiro dos livros, nas prateleiras abarrotadas de histórias, possibilidades e conhecimento. Ela vagou entre os corredores, sentindo a nostalgia de tempos mais simples, quando passava horas perdida em suas leituras, um hobby que havia deixado de lado. Um livro em particular chamou sua atenção, um guia sobre autocuidado e autoconhecimento. Clara folheou as páginas, encontrando passagens que pareciam falar diretamente com ela, lembrando-a da importância de cuidar de si, de valorizar quem ela era.
Ao sair da livraria, com o livro em mãos, Clara se sentiu mais leve. Pela primeira vez em muito tempo sentiu que estava fazendo algo por si mesma, sem pensar nas expectativas ou julgamentos de Marcos. Ela precisava disso. De tempo, de espaço, de reconexão. Com o passar dos dias, Clara percebeu que o processo de se redescobrir era mais profundo e desafiador do que imaginava. Cada pequena ação em direção ao autocuidado e à independência revelava feridas antigas, mas também abria espaço para novas possibilidades. Ela começou a refletir mais sobre o casamento e, inevitavelmente, sobre o futuro. Algo precisava mudar e ela sabia disso, mas a decisão final não seria fácil. Uma noite, Clara estava no quarto, terminando de ler o livro que havia comprado na livraria, quando Marcos entrou sem bater. Havia um ar de inquietação nele, como se finalmente tivesse algo importante a dizer. Ele se sentou na cama, mas não olhou diretamente para ela. A tensão no ar era palpável. A gente não pode continuar assim, começou ele, depois de um longo silêncio. Isso está nos destruindo. Clara fechou o livro calmamente, já sabendo onde aquela conversa iria parar. Era inevitável. Eles estavam caminhando em direções opostas havia muito tempo, e as tentativas de reconciliação eram sempre sabotadas por Marcos e sua incapacidade de assumir a responsabilidade pelos próprios erros. Eu sei, respondeu ela, sem emoção. Havia uma exaustão em sua voz que ela não tentou esconder. Marcos a olhou, surpreso pela tranquilidade com que ela falava. Ele parecia esperar mais resistência, algum tipo de discussão. Clara, porém, não estava disposta a entrar em mais um ciclo de acusações e desculpas vazias. Você mudou, ele disse, sua voz baixa, quase um murmúrio. Clara olhou para ele, e pela primeira vez, sentiu-se completamente afastada. Não havia mais o desejo de agradá-lo, de tentar salvar o que eles tinham. A traição, as mentiras, a manipulação, tudo isso a tinha transformado, e agora ela via com clareza o que antes estava escondido. Eu precisei mudar, Marcos, respondeu, finalmente. Eu estava me perdendo. E não posso mais continuar assim. Ele balançou a cabeça, como se estivesse tentando processar aquilo, mas não sabia como reagir. Marcos sempre soube como manipular as situações a seu favor, mas desta vez, Clara não estava jogando o mesmo jogo. Havia algo de definitivo em suas palavras, algo que ele não estava acostumado a ouvir. Então é isso? Perguntou ele, quase sem acreditar. Você vai desistir da gente? Clara respirou fundo. Desistir. Ele sempre usava palavras que a faziam sentir-se culpada, como se ela estivesse fracassando ao reconhecer que o relacionamento estava acabado. Eu não estou desistindo de nada, disse ela suavemente. Só estou aceitando que algumas coisas acabam. E isso já acabou faz tempo, Marcos. Nós dois sabemos disso. O silêncio tomou conta do quarto novamente. Marcos pela primeira vez parecia perdido, como se não soubesse o que fazer ou dizer. Ele sempre teve o controle da situação, mas agora Clara estava tomando as rédeas de sua própria vida. Ela sabia que o próximo passo seria doloroso. Deixar alguém que ela amou por tanto tempo, mesmo que esse amor estivesse desgastado, seria... A manhã seguinte foi marcada por uma sensação estranha, quase como um misto de alívio e tristeza. Clara sabia que a decisão de terminar o relacionamento com Marcos não seria fácil. Mas, ao mesmo tempo, havia uma liberdade que começava a tomar forma em seu interior. Era como se uma nova vida estivesse se preparando para surgir, uma que ela finalmente poderia chamar de sua. Ela decidiu que era hora de se reunir com Lúcia novamente. Precisava de apoio, e sua amiga havia sido uma âncora durante toda essa tempestade emocional. As duas se encontraram em um café que Clara costumava frequentar antes de se perder na rotina e na dinâmica opressiva com Marcos. Assim que se sentaram, Lúcia notou a expressão diferente no rosto de Clara. Havia um brilho em seus olhos, algo que havia estado ausente nas últimas semanas. O que aconteceu? Você parece diferente, exclamou Lúcia, um sorriso se formando em seus lábios. Clara hesitou, mas em um impulso de sinceridade começou a falar. Compartilhou a conversa que teve com Marcos, a pressão que sentia e como finalmente tinha decidido que era hora de se libertar daquele ciclo. A cada palavra, Clara sentia o peso se dissipar um pouco mais. Eu sinto que finalmente estou acordando, disse ela, a voz firme. Não posso mais viver com alguém que me faz sentir menos do que sou. Lúcia sorriu amplamente, e Clara percebeu a alegria nos olhos da amiga. Isso é incrível, Clara. Você está fazendo a coisa certa. Às vezes, o amor não é suficiente se o relacionamento é tóxico, e você finalmente entendeu isso. As duas conversaram por horas, planejando o que viria a seguir. Clara sabia que o processo de se separar seria desafiador, mas agora estava disposta a enfrentar qualquer dificuldade que surgisse. O desejo de recomeçar e se reencontrar era mais forte do que o medo do desconhecido. Quando Clara voltou para casa, seu coração estava um pouco mais leve. Ela sabia que precisava ter uma conversa franca com Marcos sobre o que havia decidido. Não seria fácil, mas já não se sentia mais presa à sua antiga vida.
Naquela noite, enquanto Marcos estava sentado à mesa, Clara decidiu que não poderia mais esperar. A tensão estava no ar, mas ao contrário das vezes anteriores, agora ela se sentia empoderada. Marcos, precisamos conversar, começou ela, a voz calma, mas decidida. Ele olhou para ela, esperando que a conversa seguisse o mesmo padrão de antes. Mas Clara não estava mais disposta a se deixar levar. Eu decidi que não posso mais viver assim. Esse relacionamento não está me fazendo feliz, e eu não quero mais isso para mim. Marcos ficou em silêncio, mas Clara viu a surpresa em seu olhar. Ele parecia incapaz de compreender que as coisas haviam mudado. Ele não tinha mais controle sobre ela. As lágrimas começaram a se formar nos olhos dele, mas Clara não cedeu. Não queria mais ser manipulada. Eu espero que você encontre o que precisa, Clara, disse ele finalmente com a voz baixa, mas Clara percebeu que ele estava mal. Com a decisão de Clara em mente, as semanas seguintes foram repletas de mudanças. Ela estava determinada a se reconstruir, a se redescobrir em todos os aspectos. A separação de Marcos, embora difícil, trouxe uma nova perspectiva sobre sua vida. Clara começou a se dedicar ao autocuidado e a priorizar sua felicidade. Lúcia foi uma grande aliada nesse processo. As duas passaram a se encontrar mais frequentemente, fazendo atividades que Clara havia deixado de lado durante os anos com Marcos. Elas se inscreveram em aulas de yoga, fizeram passeios no parque e exploraram novos cafés na cidade. Cada risada e cada conversa aprofundava a amizade, fazendo Clara se sentir mais viva do que nunca. Uma noite, enquanto estavam sentadas em um dos cafés que adoravam, Lúcia olhou para Clara, os olhos brilhando de empolgação. Você já pensou em como seria voltar a fazer o que você ama? Perguntou Lúcia, lembrando-se do talento de Clara para a pintura. Clara hesitou, mas a ideia começou a germinar em sua mente. Ela havia sido uma artista apaixonada na juventude, mas com o tempo e as pressões da vida adulta, havia abandonado a pintura. A ideia de retomar essa paixão trouxe à tona um desejo reprimido. Na verdade, não pensei muito sobre isso, admitiu Clara, mas a empolgação começou a crescer dentro dela. Pode ser uma boa ideia. Na semana seguinte, Clara foi a uma loja de materiais artísticos e comprou tintas e pincéis. Ao chegar em casa, sentou-se em sua mesa e, sem pensar muito, começou a pintar. As cores e as formas pareciam dançar na tela, e Clara sentiu uma onda de alegria inundá-la. A arte sempre foi sua forma de expressão, e redescobrir isso era como reencontrar uma parte de si que estava perdida. Com o passar dos dias, Clara se permitiu mergulhar mais fundo na pintura. Ela criou um pequeno estúdio no canto do quarto, onde passava horas a fio, experimentando técnicas e criando novas obras. Cada pincelada parecia limpar os resquícios do passado, libertando-a das amarras emocionais que aprendiam. À medida que a paixão pela pintura ressurgia, Clara começou a sonhar novamente. Ela pensou em expor suas obras, de se conectar com outras pessoas que compartilhassem do mesmo amor pela arte. E com essa nova perspectiva, sua vida começou a tomar um novo rumo. Clara se inscreveu em um curso de arte local, onde conheceu pessoas criativas e inspiradoras. As conversas durante as aulas eram estimulantes, e Clara se sentiu instantaneamente acolhida. Cada aula era uma oportunidade de crescimento, e ela percebeu que não estava mais sozinha nessa jornada de redescoberta. As novas amizades começaram a enriquecer sua vida de uma forma que ela não havia previsto. Uma noite, enquanto Clara estava em seu estúdio, trabalhando em uma nova tela, recebeu uma mensagem de Paulo. Ele havia notado sua ausência no trabalho e queria saber como ela estava. O simples gesto trouxe um sorriso ao rosto de Clara. Ela se lembrou da gentileza dele e, ao responder, decidiu ser sincera. Clara acordou na manhã do encontro com Paulo, sentindo um misto de nervosismo e expectativa. O sol brilhava lá fora e o dia parecia promissor. Enquanto se arrumava, pensava sobre como a vida havia mudado drasticamente nos últimos meses. O simples fato de sair com alguém que a tratava com respeito era um sopro de ar fresco. Ela escolheu um vestido leve, algo que a fazia sentir-se confiante, e aplicou uma maquiagem suave. Ao se olhar no espelho, Clara percebeu que havia um brilho em seus olhos que não via há muito tempo. Ela estava pronta para se abrir para novas experiências. Quando chegou ao café, Paulo já estava lá, sentado em uma mesa próxima à janela. Ele olhou para ela com um sorriso genuíno, e Clara sentiu seu coração acelerar. Ele a cumprimentou com um abraço leve, e a conexão entre os dois parecia instantânea. Você está radiante hoje, comentou Paulo, puxando a cadeira para que Clara se sentasse. O elogio fez com que ela se sentisse ainda mais à vontade. Obrigada. Eu realmente estou tentando me redescobrir, respondeu ela sorrindo. Os dois começaram a conversar sobre suas vidas, hobbies e interesses. Clara compartilhou sobre suas aulas de arte e a paixão que estava reaprendendo. Paulo ouvia atentamente, fazendo perguntas e mostrando um real interesse no que ela dizia. É incrível ver você tão empolgada, disse ele. A arte é uma forma poderosa de expressão.
Eu sempre admirei pessoas que têm esse talento. A conversa fluiu naturalmente, e Clara percebeu que estava se divertindo genuinamente. O peso das experiências passadas parecia ter diminuído, e a atmosfera leve entre eles criava espaço para novas possibilidades. Ela sentia que estava se abrindo para algo que poderia ser bonito. Após o café, Paulo sugeriu uma caminhada pelo parque. Clara concordou, e logo os dois estavam explorando as trilhas, rindo e trocando histórias. A conexão entre eles se aprofundava a cada risada e olhar trocado. Enquanto caminhavam, Paulo parou para admirar uma árvore florida, e Clara o acompanhou. Ele se virou para ela e disse: "Às vezes as flores mais bonitas nascem nas condições mais adversas. Você é um exemplo disso. É inspirador ver como você se reinventou." As palavras de Paulo tocaram Clara de uma forma profunda. Ela percebeu que não era apenas um encontro casual, mas uma oportunidade de se conectar com alguém que realmente a valorizava. Conforme o sol começava a se pôr, iluminando o céu com tons de rosa e laranja, Clara e Paulo sentaram-se em um banco à beira do lago. Ele se virou para ela, o olhar suave e sincero. "Clara, eu gostaria de te conhecer melhor. Sei que você está passando por um momento de mudanças, e não quero pressionar, mas gostaria de ser parte da sua vida, se você permitir." O coração de Clara disparou. As palavras dele eram exatamente o que ela precisava ouvir. O desejo de se abrir para um novo relacionamento não era apenas um impulso, mas uma decisão consciente de seguir em frente. "Eu adoraria isso, Paulo", respondeu ela, com um sorriso genuíno. "Também quero te conhecer melhor." Aquela tarde se transformou em um marco na vida de Clara. Não era apenas um novo começo em um relacionamento. Era a confirmação de que ela merecia ser feliz e de que havia pessoas ao seu redor dispostas a apoiá-la. Enquanto o sol se punha, Clara sentiu uma paz interior que não experimentava há muito tempo. Ela estava pronta para abraçar o futuro, sem olhar para trás. Os dias seguintes ao encontro com Paulo foram repletos de uma nova energia. Clara se dedicou ainda mais à pintura, criando obras que expressavam não apenas suas emoções, mas também a liberdade que estava experimentando. Cada pincelada parecia uma afirmação de sua nova vida, uma celebração de sua jornada de autodescoberta. Ela e Paulo começaram a se encontrar regularmente. As saídas se tornaram um espaço seguro para compartilhar histórias, risos e sonhos. Em cada encontro, Clara sentia-se mais à vontade para ser ela mesma, sem máscaras, sem medos. Paulo parecia ser a antítese de Marcos, respeitoso, interessado e verdadeiramente presente. Certa noite, enquanto conversavam sobre arte e a vida, Paulo perguntou: "Clara, você já pensou em expor suas pinturas?" A pergunta pegou Clara de surpresa. Por um momento ela hesitou. A ideia de expor sua arte a outros a deixava nervosa, mas também empolgada. A voz de Lúcia ecoou em sua mente, lembrando-a do potencial que sempre teve. "Eu nunca pensei que tivesse coragem para isso", admitiu, mordendo o lábio. "Mas agora, sinto que pode ser uma boa ideia." Paulo sorriu, incentivando-a. "Você é talentosa, Clara. Sua arte merece ser vista, e eu adoraria ajudar você a organizar uma exposição." Clara sentiu o coração aquecer com as palavras dele. A ideia de compartilhar sua arte e permitir que outros vissem seu trabalho era ao mesmo tempo aterrorizante e emocionante. Naquela noite, enquanto voltava para casa, ela não conseguia parar de pensar na proposta. Com o passar das semanas, Clara se dedicou a preparar sua primeira exposição. Ela trabalhou incansavelmente, criando novas obras e refinando as que já tinha. Paulo estava ao seu lado, oferecendo apoio e incentivo, e isso a motivava ainda mais. Finalmente, o dia da exposição chegou. Clara estava nervosa, suas mãos suando enquanto organizava as obras na galeria. Mas assim que viu as pinturas expostas, algo mudou dentro dela. A sensação de realização a envolveu, e a insegurança começou a se dissipar. As portas da galeria se abriram, e uma onda de pessoas começou a entrar. Clara sentiu o coração disparar ao ver amigos, incluindo Lúcia, e até mesmo alguns colegas de trabalho apoiando-a. Mas mais importante, ela viu Paulo entre a multidão, seu olhar cheio de orgulho. Ao longo da noite, Clara conversou com os visitantes sobre suas obras. Cada conversa parecia ser um passo mais perto de finalmente aceitar seu próprio valor. Ela estava compartilhando não apenas sua arte, mas também sua história de superação. As palavras fluíam naturalmente, e Clara se sentia viva. No final da noite, enquanto as luzes da galeria diminuíam e os últimos visitantes se despediam, Clara se virou para Paulo, que estava ao seu lado. "Obrigada por estar aqui. Isso não teria sido possível sem você." Ele sorriu, e Clara notou a sinceridade em seu olhar. "Você fez isso tudo sozinha, Clara. Eu só acreditei em você." Naquele momento, Clara percebeu que havia deixado Marcos para trás de uma vez por todas. Ela estava em um novo capítulo de sua vida, cercada por pessoas que a apoiavam. O amor e o respeito que estava construindo com Paulo eram diferentes de tudo o que havia vivido antes. Enquanto saíam da galeria, Clara olhou para o céu estrelado.
Era uma nova fase, cheia de promessas e possibilidades. Ela sabia que ainda havia desafios pela frente, mas agora se sentia pronta para enfrentá-los. Clara estava finalmente se permitindo ser a mulher que sempre quis ser. Após a exposição, Clara sentiu que uma nova fase de sua vida realmente havia começado. A sensação de liberdade e a alegria de se redescobrir transpareciam em tudo o que ela fazia. Sua arte não era apenas um reflexo de suas emoções, mas também um símbolo de sua resiliência. Com o apoio de Paulo, Clara continuou a se aprofundar na pintura, explorando novos temas e técnicas. A cada nova obra, ela sentia que estava se conectando mais com sua essência. A arte se tornou não apenas um meio de expressão, mas também uma terapia. A relação com Paulo floresceu. Ele a encorajava a participar de mais exposições, e juntos começaram a visitar feiras de arte e eventos culturais. Clara estava fascinada por todas as novas experiências que estava vivendo. A conexão entre eles se tornava mais forte a cada dia, repleta de respeito e admiração. Certa noite, enquanto estavam em um festival de arte, Clara teve uma conversa profunda com Paulo sobre o futuro. Eles estavam sentados em um banco, admirando as obras ao seu redor. Clara sentia uma mistura de empolgação e nervosismo ao pensar em tudo que havia mudado. "O que você imagina para o seu futuro?" perguntou Paulo, olhando diretamente em seus olhos. Clara pensou por um momento. A resposta veio rapidamente, e ela percebeu que agora tinha sonhos. "Eu quero continuar a pintar, e talvez até abrir um ateliê onde possa ensinar outras pessoas a encontrarem sua própria voz na arte." Paulo sorriu, iluminando seu rosto. "Isso seria incrível, Clara. Você tem tanto a oferecer." As palavras dele ressoaram dentro dela, reforçando a certeza de que estava no caminho certo. O apoio de Paulo era um combustível poderoso, e Clara sentia-se cada vez mais confiante em sua nova jornada. Com o passar do tempo, a relação deles se aprofundou. Clara não estava apenas em um novo relacionamento. Ela estava construindo uma parceria saudável e solidária, baseada em respeito mútuo e crescimento. As conversas fluíam, e juntos enfrentavam os desafios que surgiam, sempre dispostos a apoiar um ao outro. Um dia, enquanto Clara estava em seu estúdio, recebeu uma mensagem de Lúcia. Sua amiga queria organizar um pequeno encontro entre algumas mulheres que tinham passado por situações difíceis e que estavam se reinventando. O objetivo era criar um espaço seguro para compartilhar experiências e inspirar umas às outras. Clara ficou entusiasmada com a ideia e se ofereceu para liderar a primeira sessão, usando a arte como uma forma de expressão e cura. No encontro, ela compartilhou sua própria jornada, incentivando cada uma a explorar suas emoções através da pintura. O ambiente era acolhedor e encorajador, e Clara sentiu que estava retribuindo tudo o que recebera. O encontro se tornou um sucesso, e Clara viu o quanto sua história ressoava com outras mulheres. Ela percebeu que poderia ser uma fonte de inspiração e apoio, ajudando outras a se libertarem de suas próprias amarras. Se essa história tocou seu coração, deixe o like, se inscreva no canal e não esqueça de deixar sua opinião sobre a história aqui abaixo.